Saudações, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos, nós vamos continuar falando sobre os aspectos da população brasileira. Hoje nós vamos estudar sobre os movimentos populacionais. A gente viu em aulas anteriores sobre a dinâmica do crescimento da população que nós temos que levar em consideração duas coisas para avaliar esse crescimento. Uma seria o crescimento natural vegetativo, a diferença entre natalidade e mortalidade, e a outra o balanço das migrações. Então hoje eu vou apresentar assim, de maneira muito breve esses elementos característicos da chegada e saída de pessoas no Brasil, caracterizando os períodos, né, desse movimento de chegada e de saída, e depois nós vamos falar sobre os movimentos que acontecem no interior do país. Então pega aí o seu caderno, lápis, caneta, borracha, tenha tudo em mãos aí para anotar esses elementos e bora lá, vamos estudar. Diminuindo aqui a minha participação. Esbarrei aqui sem querer na base do microfone. Vou ajeitar aqui para não ficar muito torto. Vai ficar um pouquinho, né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos sobre os fluxos migratórios no Brasil. Quando nós falamos sobre esse movimento de chegada e saída no Brasil, nós tivemos como parte da formação daquilo que a gente chama o povo brasileiro, muito no início do processo de colonização, dessa chegada de imigrantes. Então, esses movimentos característicos do processo de colonização, né, e depois uma série de eventos históricos que justificaram essa chegada até mais ou menos 1930 foram bases marcantes dessa lógica da imigração. Antes, aquele recordar, né? Nós falamos em aulas anteriores, mas vale a pena, a diferença entre imigrante e emigrante. Imigração é movimento de entrada e emigração movimento de saída. Tudo bem? Então, nos primeiros fluxos, tiveram uma participação muito grande desses movimentos de chegada. Naquele primeiro pontinho ali, 1808, que foi quando nós tivemos a abertura dos portos às nações amigas, que a gente estuda isso em história, né, nessa relação principalmente com a Inglaterra, e 1850, que foi quando foi proibido o tráfico de escravos. Nesse primeiro período, nós tivemos uma chegada, uma quantidade representativa de pessoas, porém era um fluxo pequeno, associado a esses escravos e imigrantes livres que adentravam o território nacional, principalmente vindo da Suíça, da Alemanha, da Prússia, daquela areazinha do continente europeu, onde esses imigrantes, além dos escravos, que eles chegaram em território nacional. Esse movimento ele foi maior a partir do momento em que nós tivemos a proibição do tráfico de escravos até a década de 30, que foi a crise do café. Nesse período nós tivemos uma grande chegada de imigrantes livres, né, num quantitativo maior do que naquele primeiro momento. Pós 1930, nós temos aí, por conta dessa crise de 1929, que foi a crise da Bolsa de Nova York, que representou no Brasil uma crise do sistema agroexportador, até mesmo por conta dessas mudanças na lógica de produção e geração de riquezas no Brasil, que o Brasil deixou de ser um país principalmente agroexportador como política de Estado e passou a ter um investimento maior na ideia da urbanização e industrialização. Então nós vamos ter uma mudança, inclusive, nessa chegada de pessoas que deixa de acontecer, os fluxos passam a ser muito reduzidos, o Brasil inicia uma política nacional de desenvolvimento, inclusive com os governos que vão assumir aí na sequência, mas essa quantidade de pessoas chegando, ela vai reduzir de maneira bastante significativa. Então, quando nós falamos sobre esses fluxos de entrada, nós temos esses 3 pontos que são pontos importantes de destacar. O Brasil também é um país onde aconteceram fluxos de saída. E ao contrário daqueles fluxos de entrada, os fluxos de saída eles são fluxos mais recentes, associados a uma série de fatores. E aí eu vou adiantar um tópico aqui, que vocês vão estudar mais à frente, mas
que esse fluxo de saída do Brasil ele está muito relacionado à dinâmica de movimentação populacional no mundo, onde as pessoas saem de áreas com menor infraestrutura, com condições precárias de produção, né, sem conseguir emprego, e migram em direção a áreas onde eles conseguem encontrar melhores condições de vida, conseguem encontrar emprego ou, pelo menos, possibilidades de inserção numa economia mais avançada. Então, no Brasil, nós tivemos alguns movimentos nesse sentido, em direção ao Japão, principalmente associado aos descendentes de japoneses que vieram naqueles primeiros fluxos que nós vimos no slide anterior. Né? Um daqueles imigrantes que vieram, né, foram os japoneses. Então, nós temos esses descendentes de japoneses sendo recebidos também no Japão. Há esse fluxo migratório de saída. Nos Estados Unidos, né, em busca do sonho americano, American Dream, né, expresso ali entre aspas, né, porque encontrariam nos Estados Unidos essas melhores condições de vida, em busca de melhores salários. Então é sempre um apelo em direção a esses países ricos. E também em direção aos países que compõem a União Europeia, né, a Europa Ocidental. Também muito associado aos descendentes. Nós tivemos um fluxo muito grande de europeus que vieram para o Brasil, italianos, alemães, prussianos, suíços, né, em momentos anteriores. Então, existem esses descendentes de europeus, e aí eles conseguem o visto e a cidadania europeia por conta dessa ascendência, o fato de ter pessoas, né, que serem filhos, netos, bisnetos de povos desses países da Europa Ocidental. Então, eles conseguem migrar também para essa área. Porém, os fluxos de saída no Brasil não ocorrem só para essas áreas mais desenvolvidas, mas acontecem também em direção aos nossos países vizinhos por conta de algumas condições específicas. Nós temos, por exemplo, em direção ao Paraguai, né, os que foram chamados brasiguaios, que iam em direção ao Paraguai porque não tinham a terra para produzir aqui. O Brasil é um país que tem uma grande concentração fundiária, então eles migravam em direção ao Paraguai para conquistar terras, produzir e viver do seu sustento a partir da exploração da terra. Não foram lá muito bem recebidos lá no Paraguai. Na Bolívia tivemos um movimento contrário. De início eles foram bastante bem recebidos, porque era interesse da Bolívia que tivesse a expansão da produção da soja, assim como é no Brasil. Então, brasileiros foram para a Bolívia em busca de terras férteis e, inclusive, tiveram esse suporte por parte do governo para que tivesse esse estímulo à produção, principalmente de soja. A gente sabe que o Brasil, ali no centro-oeste brasileiro, nós temos uma produção bastante significativa de soja, e aí a Bolívia também recebeu uma quantidade de brasileiros para produzir. E em direção ao Uruguai também. Uruguai, interessante, porque no Uruguai existem... É um país que quase 100% da população é urbana, é um país pequenininho, fica ali na divisa com o Rio Grande do Sul, mas que os brasileiros encontraram terras mais baratas do que quando comparadas aqui ao Brasil, para poder iniciar essa produção também. Teve um fluxo representativo de brasileiros indo em direção também ao Uruguai. Qual é a diferença desses fluxos de imigração, de chegada, para o de imigração de saída? Os de imigração foram anteriores, esses de imigração são mais recentes no histórico aí dos fluxos populacionais no Brasil. E aí nós vamos falar sobre as migrações internas. Eu vou apresentar para vocês aqui, nós não vamos nem aprofundar, né, mas eu vou só apresentar numa imagem a representação de algumas setas indicando esses movimentos que fazem parte do próprio processo histórico de ocupação no Brasil. A gente sabe que a ocupação aconteceu inicialmente no litoral e depois, a partir das atividades econômicas, né, essa movimentação, só que a título de informação, né, no primeiro momento aqui o processo de interiorização está relacionado à criação de gado. Lembra que a partir da produção da cana-de-açúcar, né, que foi ampliando a sua participação, a produção do gado, né, a pecuária, a atividade pecuária entrou. Também nós tivemos um fluxo associado à mineração, né, em direção ao interior, a produção nas Minas Gerais principalmente, mas também buscando aqui no interior do Brasil, Goiás
e Mato Grosso, também essas áreas para efeito de ocupação, tanto do Nordeste quanto da região Sudeste, migrando para essas áreas de expansão. A cultura do café, que também representou um fluxo migratório de pessoas descendo ali em direção às áreas de produção do café. Né? Rio de Janeiro, São Paulo, são as áreas que tiveram esse peso bastante significativo. Esses movimentos aqui no século XVI, né, até 1860 mais ou menos. Depois tem essa segunda imagem aqui representando e expressando esse movimento em direção à produção e extração da borracha, tanto num primeiro momento quanto depois num segundo momento, associado aqui a essa ocupação, fluxos em direção à região amazônica, vindo da região Nordeste. Então são exemplos, vocês vão ter esse quadro depois para vocês poderem fazer essa análise. Mas a gente sabe que existem alguns fatores que provocam e possibilitam essa movimentação no interior do Brasil, e é isso que nós vamos ver na sequência aqui. Esses que são alguns dos principais. Né? Vou apresentar para vocês mais uma imagem que está relacionado ao fluxo associado à expansão da fronteira agrícola. O que é a fronteira agrícola? É a área de produção da agricultura e da pecuária. Então nós tivemos, num primeiro momento, essa ocupação na região Nordeste, vocês lembram disso? Depois essa migração vem em direção à região Sudeste e uma ocupação lá da região Sul também acontece por conta da figura dos colonizadores. Depois há uma expansão em direção à região Centro-Oeste, que é a chamada expansão da fronteira agrícola, e região Norte. E por fim, nos dias de hoje, essa expansão ela vai avançando e de maneira bem prejudicial, inclusive, em direção à região amazônica. Então, são causas, são motivos para provocar e possibilitar essa movimentação no interior do Brasil e que nós temos aí representado nessas imagens. E aqui é onde eu queria chegar com vocês. Nós vamos falar sobre esses movimentos que são movimentos importantes associados à migração temporárias e migrações permanentes, mas que normalmente a gente apresenta e se depara nos exercícios, então é importante identificar como funciona cada uma delas. A primeira delas é a migração pendular. Pendular me lembra a lógica do pêndulo do relógio, o pêndulo que vai de um lado para o outro. O que significa essa migração pendular que imitaria esse movimento do pêndulo do relógio? Nós temos aí as pessoas que acordam de manhã para ir trabalhar e migram em direção às áreas centrais, aquelas que oferecem emprego ou até mesmo escolas, faculdades e tudo mais. Passado aquele período de trabalho ou estudo, elas fazem o quê? Retornam para suas casas. Então a migração pendular é essa migração diária que acontece em direção às áreas centrais, depois o retorno para suas casas por conta de trabalho, por conta de estudo ou essa migração temporária para efeito de turismo e tudo mais. Então, como consequência desse movimento diário, nós temos a chamada migração pendular. Próximo, êxodo rural. Êxodo rural, todo mundo já estudou quando fala sobre aquelas pessoas que saíram do Nordeste, saíram das áreas de produção agrícola por conta de péssimas condições de trabalho, por conta de não acesso à terra, porque perderam suas terras, e vieram tentar a sorte, buscar melhores condições de vida, trabalho, renda na região Sudeste. Então, o êxodo rural é a saída das pessoas das áreas rurais, indo em direção às áreas urbanas em busca de melhores condições de vida. Então, essa relação desse fluxo populacional normalmente associado a essa busca de melhores condições de vida. Por quê? Porque o campo, a área onde habita, dificulta o seu acesso e a sua sobrevivência ali naquela área. Existe também esse terceiro tópico aí, que é a transumância. A transumância, esse nome esquisito, mas que está relacionado a um fluxo populacional temporário
de acordo com as estações do ano. Então, muitas vezes acontece isso, né? As pessoas estão habitando em uma área e aí aquela área passa por um processo diferente nas suas condições climáticas. A imagem aí apresenta, né? Os estancieiros, por exemplo, eles migram em direção a uma área para ter ali o alimento farto, acesso à água. E aí depois, quando passa aquele período de seca ou aquele período de frio intenso, seja qual for o fator, ele retorna para a sua terra. Então, esse movimento associado à variação aí das estações do ano, onde há um fluxo temporário também, sazonal, que a gente chama, é chamado de transhumância. É esse fluxo populacional que acontece de acordo com as estações do ano. E aí, esses dois aí embaixo são movimentos mais recentes no histórico do Brasil. A migração urbano-urbano são pessoas que estão saindo de grandes cidades e indo morar em cidades médias. São pessoas que estão saindo daquelas áreas que concentram ali uma grande quantidade de pessoas, porém são áreas que já estão aglomeradas, com muita poluição, um tráfego intenso de veículos, né, os impostos mais elevados, uma diminuição da oferta de empregos, péssimas condições no que diz respeito à segurança, e as pessoas migram em direção às cidades médias, áreas mais tranquilas, áreas com melhores condições de vida, em busca dessas melhores condições para sobreviver. Então, quando as pessoas saem das cidades e vão para outras cidades, esse movimento que está acontecendo, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, onde as pessoas não é mais a cidade do Rio de Janeiro aquela que mais cresce, são as cidades médias, são as cidades menores no estado do Rio de Janeiro. Tem um fluxo muito grande em direção à região dos lagos, em direção à região serrana, porque são áreas em direção ao norte fluminense, áreas que oferecem condições de se estabelecer sem os custos elevados da grande metrópole e os problemas associados à grande metrópole. Então, esse fluxo urbano-urbano, saindo de cidade, indo para outra cidade, saindo das grandes metrópoles, indo para as cidades médias, que apresentam aí condições mais tranquilas de vida. E um movimento que a gente vai chamar de migração de retorno, que seria o contrário do êxodo rural. São aquelas pessoas que estão saindo dessas grandes metrópoles e retornando para suas terras, seja porque eles perceberam que a vida na grande cidade não era aquilo que eles imaginavam, seja porque eles percebem que há um outro movimento de geração de emprego em direção a essas áreas mais afastadas também, em direção a essas áreas que antes eram áreas de expulsão. Então, por exemplo, existe um grande fluxo de nordestinos que estavam aqui, os descendentes inclusive, né, na região sudeste, que estão migrando de volta para a região nordeste, porque lá estão chegando novos investimentos, novos empreendimentos, seja na atividade industrial, seja no setor de comércio e serviços, e aí eles retornam para suas terras. Então, o que nós temos aqui em relação a esses fluxos populacionais são alguns nomes que são nomes importantes da gente identificar, da gente compreender e conhecer, e que daqui a pouquinho nós vamos fazendo aí uns exercícios e vamos, como é que eu vou dizer, nós vamos nos acostumando com esses nomes e entendendo como funciona essa dinâmica. Bom, aumentei aqui a participação, já sabe, né? A aula está terminando, então eu peço para vocês que assistam devagar essa aula, sem pressa, pausa, quantas vezes vocês acharem necessário, volta, ouve a explicação, anota, qualquer dúvida é só perguntar, tudo bem? Lá na plataforma. Grande beijo, tchau, tchau e até a próxima.